Carreiras e oportunidades com Fátima Reis, um oferecimento Fé Comércio Bahia, Copiadora Universitária e Sebrae. Nosso programa de hoje é Criando Novos Mercados, Estratégia do Oceano Azul. Os meus convidados de hoje é Moisés Ribeiro, Raimundo Júnior, Martinho Neri e Bruno Magalhães. O nosso bate-papo começa agora e eu quero saber, nesse mercado tão competitivo, como se diferenciar num negócio que você já tem no mercado, como inovar no mercado já existente. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Agradeço a presença de meus alunos da Maurício de Nassau aqui, a presença da minha sócia, Rafaela Alban, ao convite de Fátima. Muito obrigado por participar desse evento. Bom, boa noite a todos os participantes e parabéns também por estarem aqui. Boa noite. Para começar a responder, eu prefiro abordar a coisa de forma bem básica, bem tradicional. Né? Eu costumo partir da premissa de que as pessoas são os verdadeiros agentes transformadores do mercado. Né? Então, competitividade nenhuma e diferenciação nenhuma você vai ter se você não tiver um investimento em pessoas. Né? Então, eu acredito que a grande solução é investir nas ideias, né? e abrir caminhos para expô-las. Né? O princípio é onde eu acho que tudo deve partir. Pessoas, né, Bruno? Pessoas, investimento em pessoas. E você, Martinho? Bom, primeiro eu quero agradecer aos meus queridos, os melhores alunos que existem do planeta Terra, meus alunos na FACS. Quero agradecer e citar aqui a presença do meu mestre, amigo, um dos maiores expoentes da docência baiana, professor Gandarella aqui. Muito obrigado, amigo, pela sua presença aqui. Obrigada pela presença, professor Gandarella, queridíssimo, está com a gente desde o início. É verdade, é verdade. O empresário, ele deve buscar inovação e criatividade não só no ambiente externo, mas também no ambiente interno. Pequenas inovações podem fazer diferença em processos. Eu acho muito interessante você falar no capital humano, porque eu digo sempre assim, que o empresário hoje ele tem que gerir com afetividade e com efetividade. Se você conseguir somar afetividade e efetividade, adicionando aí inovação, olha, a tendência é que você domine e que crie. Mas a gente vai falar para frente mais sobre o Oceano Azul. Corroborando com eles, tanto as pessoas como a questão da inovação e no ato de gerir, mas, acima de tudo, a atitude. Porque o cenário, às vezes, gera insegurança, às vezes gera medo, e todo empresário ele corre riscos. Então, a gente precisa ter a atitude. Muitas vezes a gente tem conhecimento, tem respaldo, já fez pesquisa, já tem vários relatórios, mas a atitude ela vai fazer total diferença para que você possa iniciar e, de repente, atingir o ponto que você quer chegar. E você, Moses? Bem, se nós estamos falando de Oceano Azul, bem, de primeira mão, me perdoe, né? Vocês foram tão educados e tão civilizados quando disseram, né, boa noite a todos, né, boa noite, né, aos alunos, aqueles que estão nos prestigiando. Para nós, né, certamente é um prazer estar aqui. Já que nós estamos falando de Oceano Azul, né, para ralar diz, primeiro você olhe para a empresa, para depois você olhar para o ambiente externo. O Porto é justamente diferente, né? Eles primeiro olham o externo para depois olhar o que você tem dentro de casa. Bem, eu começaria olhando o que você tem dentro de casa, concordo, né? Existe já que você está falando de ferramentas, tem uma ferramenta muito simples, muito antiga e muito adaptável, né? Que é a SWOT, onde você examina as suas fortalezas, né? Naquilo que você é bom, as oportunidades que você tem no mercado com aquilo que você tem de pontos fortes. É bem usada no coaching também, né? Em nível pessoal. Depois nós teremos as fraquezas, né? E que ameaças você tem com essas fraquezas. Então, quando você começa a se olhar, quando você começa a se perceber, ter aquilo que é chamado de autoconhecimento, autoconsciência, autopercepção, você começa a enxergar. Então, muito bem, você começa a ver o que é que você também tem de grande diferencial para atuar dentro do mercado.
E, de fato, se você quer inovar dentro do seu próprio negócio, vamos olhar o que está acontecendo lá fora que, de repente, pode servir de modelo para nós. Não necessariamente no nosso negócio, porque, às vezes, existem outros mercados, né, outros negócios, outras formas de se fazer, mas o modelo que está sendo feito ali é um modelo vencedor. E você pode muito bem o quê? Trazer aquele modelo para você, né? O nome já diz, modelo, porque você vai modelar alguma coisa. Então, você inova o seu negócio, a sua forma de estar trabalhando, né, com negócios diferentes, as formas como eles estão fazendo. Então, disso dá a oportunidade que, se você sabe quais são os seus recursos, você usar dentro de um caminho que possa, né, usar esses modelos diferentes para fazer com que as coisas venham a acontecer. Como criar, então, um novo mercado que não existe ainda? Como é que eles poderiam fazer? Isso, eu costumo pensar da seguinte forma: sem um ambiente de competitividade, você não vai enxergar um novo mercado. Então, para mim, a competitividade é uma opinião pessoal, óbvio, mas que eu tento justificar sempre que eu presto algum tipo de opinião e consultoria, né? Então, eu acho que a competitividade ela é o próprio fator libertador da inovação, né? O empresário, o empreendedor, ele inserido no ambiente de competitividade é que vai fazer com que ele enxergue as lacunas para onde ele pode crescer, né? Então, por exemplo, nós temos recentemente um boom de novos mercados ligados a startups, né? E as startups elas têm uma forma totalmente diferenciada de se colocar no mercado. E eu tive já a oportunidade de participar de uma aqui em Salvador, na Fé Comércio, e aqui na Casa do Comércio, foi sensacional. Como é que acontece? Uma ideia inovadora, ela é colocada para uma banca de investidores, né? E aí o empreendedor ele apresenta o protótipo do negócio, né? E tenta convencer os investidores de que aquele negócio é viável, né? Batalha de pitch. De pitch, exatamente. Então, é uma ideia é uma forma extremamente inovadora e fantástica de você entrar no mercado. E na Bahia tem muitos Está começando um movimento forte. Investidores anjos. Está começando um movimento forte nesse sentido aqui, ainda caminhando, mas já tem um pessoal liderando bem isso. A Anjos do Brasil, que é a associação captadora de investidores anjos, já está aqui em Salvador, na Bahia, já atuando, captando novos investidores. Esse mercado está crescendo aqui. E, para você ter ideia, mais um oceano azul na questão jurídica, porque é uma coisa inovadora e uma forma inovadora de se apresentar ao mercado, né? Você precisa estar inserido no ambiente de competitividade para você enxergar como sua ideia vai ser diferente das outras e se ela vai convencer os investidores de que ela é diferente, né? Então, você expõe o seu negócio, você abre mesmo as portas, francamente, não tem segredo. Senão o investidor não compra a ideia e não alavanca. E o importante é você saber do seu negócio, preparar o seu negócio para apresentar com segurança. Porque muitos se perdem quando não se preparam para isso. Não sei, procure quem sabe. Porque esse negócio de eu vou tentar, você vai perder uma bala. Eu acho que está aberto às mudanças também. Exatamente. A gente não pode ter essa resistência à mudança, a enxergar as possibilidades de fazer algo diferente. Isso também é importante salientar, né? O negócio é se preparar, né? Existe uma questão chamada diferencial competitivo. Qual o seu diferencial competitivo? Qual o seu grande ponto forte? Esse é uma grande sacada. A gente estava falando de empresa familiar tem a dor e a delícia de ser uma empresa familiar. Uma empresa familiar bem gerida, bem trabalhada, bem orientada. Às vezes a gente entra para dar consultoria de uma empresa familiar. Eu digo sempre assim, porque eu não sou coach, e eu digo assim, olha, eu vou convidar um colega coach para cuidar da cabeça de vocês, depois eles me devolvem vocês para eu cuidar da cabeça da empresa. Porque é muito importante o trabalho de um profissional de coach. É muito importante a consultoria de um profissional do direito. Porque nós todos trabalhamos de forma sistêmica em busca dessa excelência.
Aí sim você vai conseguir enxergar, volto a dizer, o ponto futuro. Quem é da minha geração vai lembrar de Cláudio Coutinho, um técnico que ele falava em ponto futuro, em você lançar a bola para um jogador num ponto onde ele ainda não chegou, mas vai chegar. Esse é o grande diferencial. Por exemplo, alguns anos atrás, um amigo meu da minha geração, ele começou a estudar crimes na internet, problemas ligados à internet. Eu, naquela época, não sabia, estava em outra época, em outra situação de vida, não imaginava que isso era um oceano azul. Qual o nosso oceano azul? Qual a demanda? Vocês sabiam que 68% da população de Salvador é da classe C? Qual de nós, empresários, estamos fazendo alguma coisa para a classe C? Uma classe C empoderada, uma classe C que provou o gosto da goiabada. Quem nunca comeu goiabada não vai sentir falta. Mas para quem já comeu goiabada, como é que eu vivo sem goiabada agora? Então, nós temos que entender e aproveitar, ainda que essa maldita palavra crise econômica, aquela coisa antiga, clássica, tire o S da palavra crise, ela virá CRIE. Então, a gente tem que criar alguma coisa para atender essa demanda reprimida que existe. Eu velejo desde os 13 anos de idade e eu nunca me esqueço de uma vez que eu ouvi de um amigo meu, nós estávamos no mar velejando, ele fez assim, amiguinho, ele tem 2 metros de altura, por questões óbvias ele me chamou de amiguinho. Ele fez, amiguinho, o vento está aqui, a gente só tem que colocar a vela para aproveitar. As oportunidades estão aí. Nós temos que ter a genialidade de enxergar as oportunidades e fazer acontecer. E você, Moses, o que tem a acrescentar? Bem, a pergunta foi como criar um novo mercado, né? Bem, diferença de oceano azul para oceano vermelho. A gente pode fazer uma metáfora simples. Vamos imaginar aqui um iceberg. Vamos dividir agora o iceberg em 3 partes. Primeiro tem aquela pontinha, né, que fica para fora da água. Nada, né? Isto aí é oceano vermelho, onde você tem, vamos imaginar, clientes, né? Se eu estou falando de mercado, o que faz o mercado? Clientes. Então, primeiro, nós temos clientes que querem comprar e sabem onde comprar. Isto aí é o que? É a ponta do iceberg. Né? E aí, o oceano vermelho, por quê? Porque se ele quer, ele sabe o que ele quer comprar e sabe onde comprar, então ele fica fazendo leilão com os fornecedores. E você baixa preço e vai aqui, aí fica aí 10 vezes ligando para ele para tentar vender e ele vai fazer leilão e é resultado. O oceano vermelho está saindo sangue que você não aguenta, você está lidando com esse tipo de cliente. Depois tem outro tipo de cliente, que é aqueles que querem comprar, mas de repente não sabe tanto onde que vão comprar, quer dizer, os fornecedores que realmente, aí ele vai ter que fazer uma pesquisa. Mas a grande parte, aquela que está, e aí ela é enorme, 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 que vai ao encontro do que meus colegas acabaram de dizer aqui, e aí tem uma grande parte, é imenso, é por isso que é o oceano azul, é aqueles que não sabem que querem comprar e não sabem onde comprar. Então, se eu entendo que tem essa ampla gama de clientes, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que esses clientes que não sabem que querem comprar ou que precisam comprar, eu tenho que mostrar para eles que eles têm uma dor, uma preocupação, eles têm uma necessidade, um desejo, ou o que seja. Isso se faz através do quê? De conteúdo, de educação, de você mostrar para eles, conversar com eles, né? Persuadir, né? Para que eles tenham uma clareza de que eles realmente têm uma necessidade. E como você foi a pessoa que mostrou a ele que ele tem essa necessidade, esse desejo, esse anseio, o que seja, então, resultado, você adquire autoridade para você entregar para ele aquela coisa. Então, você faz aí um novo mercado. Vou usar um exemplo aqui, já que nós falamos lá dentro, e aí eu percebi que eles trabalham com educação. Então, o que eu percebo no negócio de vocês? Não é o meu negócio, é o negócio de vocês 3. Vocês colocam lá 100 pessoas numa turma. Forma quantas? 100 pessoas? Não. Você coloca um exemplo. Ah, está dando um exemplo? Um exemplo. Metade? Talvez não. 10. Talvez menos. Quer dizer, eu tô Se querendo você usar colocar 100, você pode formar 10. Curso de direito, então, às no vezes, final das contas, vai formar desiste, quanto? Né? Então, veja só, o que eu percebo? Eu percebo que tem aí o quê? Um mercado maravilhoso para mim, coaching, para trabalhar, que aí é a próxima, que é justamente o quê? Entregar para vocês o quê? Um modelo de coaching que eu possa fazer o seguinte. Primeiro, ajudar vocês a vender no mercado, dizendo o seguinte, ó, nós temos acompanhamento com coaching.
né? Eu acho que uma ou duas faculdades aqui, universidades aqui em Salvador já está fazendo isso aí. Porque eu estou dizendo que é o Oceano Azul, porque eu estou vendo que em outros estados do Nordeste ninguém está fazendo isso, à exceção de Salvador. E aí, resultado, eu percebo que o seu aluno, ok, nós temos o que chama de evasão, né? Eu acho que o nome é esse, ele deixa, não continua, por uma série de coisas. Eu tive um exemplo claro, inclusive, né, de um sobrinho que morou comigo e estava querendo deixar a área 1, né? Porque eu não tenho nivelamento e tal. Na verdade, ele estava com um problema emocional, estava sem confiança, né? Sem autoconfiança. E então, o que eu percebo? Que essas escolas, essas universidades, né? Até o curso de inglês também, quantas pessoas não já começaram inglês aqui e pararam? Mas, de repente, você me contrata para eu trabalhar o seu aluno, com um processo de coaching. O que acontece? Tudo bem, você vai ter que cobrar um valor maior para ele, mas ele vai dar o quê? Continuidade, certo? Não estou queixando você me contratar nada, até porque eu não tenho tempo para estar atendendo essa demanda aqui. A gente pode conversar depois. Né? Mas é o seguinte, eu tenho pessoas que são formadas por mim que vão atender justamente essa demanda, vão dar acompanhamento. Meu querido, você está precisando o quê? De um direcionamento de vida e carreira, porque é o seguinte, você não está dando continuidade. É aquela pessoa que começa e não termina. Na faculdade. Então, veja só. Se eu tenho uma mensalidade lá de 700 mil reais, né, em alguns cursos, né, que eu vejo aqui entre 700 e R$1.000, e aí é o seguinte, eu consigo manter este aluno, né, porque ele passou por um processo de coaching e foi ajudado por outros fatores, né, que o coaching pode ajudar, muito bem, eu já estou fazendo aqui nessa conversa aqui um Oceano Azul. É o mercado que está aí. Agora, eu preciso fazer o quê? Vender essa ideia para, de repente, uma faculdade que não conseguiu ver isso ainda, né? Muitas já conseguiram, mas outras não conseguiram enxergar, então eles vão me pagar para eu estar fazendo atendimento dessa demanda. Detalhe, e ele vai ganhar, porque o aluno, se de repente coloca lá 100, fica 10, mas se de repente, dos 100, eu consigo o quê? Permanecer 80? Quanto foi que ele ganhou de 10 para 80? Às vezes, Moisés, ele não precisa nem repassar esse custo. O que ele ganha justamente por reter esses alunos, você pode colocar no escopo. Você concorda comigo? Exatamente. Então, a pergunta que fica o que é que hoje o mercado não sabe que precisa? Eu li uma matéria outro dia que diz o seguinte, olha, que os 20 produtos os produtos dos próximos 20 anos, melhor dizendo, que serão a coqueluche dos próximos 20 anos, não foram inventados ainda. Olha o mercado, olha o Oceano Azul aí. Se não forem inventados, então, aí que você falou, ponte para o futuro, né? É você pensar, o que vai acontecer lá no futuro? Qual a tendência? Alguns, inclusive, no Brasil, estão indo lá para os Estados Unidos, estão vendo o que é tendência lá, porque ia chegar daqui a 10 anos, China, e aí pronto, já estão fazendo agora, já estão aproximando isto, né? Justamente para atender um mercado que não sabe ainda. Agora, precisa ter o outro lado, que é a conscientização desse mercado, que esse mercado precisa agora ou precisará no futuro. Então, se eu mostrei para ele que ele precisa agora ou precisará no futuro, então a chance de ele comprar de mim serão bem maiores. Ou seja, eu não tenho um oceano vermelho aí, né? Eu tenho um oceano azul. Moisés, várias dicas nessa noite, né, gente? Você falou um negócio, você começou falando de uma maneira, e eu ia até falar com você, mas depois você falou muito bem. Às vezes não é que ele não sabe o que ele quer, ele não sabe o que ele precisa. E é o que você falou aí no final. Ele não sabe o que ele precisa. Alguém consegue viver hoje sem um smartphone? Eu vivi algum tempo da minha vida sem smartphone. Eu não sei como eu cheguei aos 50 anos tendo passado tanto tempo sem smartphone na minha vida. Minhas filhas... Isso é a realidade... Há 20 anos atrás, a gente não pensava que ia ser tão rápido ter um telefone assim, que você fala e tal. Jornada nas Estrelas. A minha geração é a geração de transição, né? Eu sou de 80, então a gente pegou... Você é millennials. Eu sou a geração de transição. A gente pegou exatamente a transição de tecnologia. Eu peguei a fase 100, a fase videocassete, né? O Windows XP... barra 2.ms2, enfim. Fita cassete, até agora, né? todo esse rumo de tecnologia, né? E isso, na época, foi um oceano azul para quem investiu na inovação, né, tecnológica. Né? Na época, hoje o que a gente chama de oceano azul. O problema que o nosso país enfrenta hoje abrimos um negócio sem planejamento, enfim, e fechamos em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Muitos não resistem até os 5 anos,
que é quando começa a se ganhar o dinheiro que foi investido. Então, você paga nos 5 anos e depois você começa a ganhar. Qual é realmente o grande dificultador e quais são para se empreender no Brasil? Analisando a questão jurídica e empresarial, empreendedora, é importante primeiro a gente ver que tem um abismo entre os dois, né? Geralmente o jurídico é o freio do empreendedorismo, né? O empreendedorismo anda anos-luz na frente do direito, digamos assim, né? Tanto que o direito não consegue acompanhar, normatizar a tempo os hábitos empresarialistas, digamos assim. Então, uma das coisas que eu percebo nesse cenário a nível estatal, é a intervenção do Estado nas práticas empresariais. Eu acho que falta muito o respeito ao princípio constitucional chamado princípio da livre iniciativa, né? O empresário hoje, o empreendedor, ele tem limitações na sua atuação. Então, por exemplo, posso citar como exemplo a Lei de Proteção do Sistema Econômico, né? A Lei do CAD 12.529, que permite que o Estado intervenha nas fusões, transformações, compras e vendas de estabelecimento comercial, como aconteceu, por exemplo, Bradesco e HSBC. Né? Imagine que uma operação de milhões de dólares levou, acho que quase 8 meses para se concretizar, né? Por causa da intervenção do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Né? Então, é uma perda muito grande para o empresário isso, né? Para o empreendedor. Nós temos um exemplo muito simples, por exemplo, no Código Civil, o artigo 980-A, limita a criação de EIRELI até 100 salários mínimos. Quer dizer, você imagine a violação da igualdade da isonomia absurda aí, que o cara que construiu a EIRELI há anos atrás, quando o salário mínimo era R$600, gastou 60 mil. O cara que quer constituir uma EIRELI hoje, ele tem que desembolsar no mínimo 100. Então, isso é uma violação da livre iniciativa, da liberdade E quem dificulta econômica. isso? O próprio Estado. Então, é a intervenção, eu acho que tem muita intervenção do Estado na iniciativa privada. Né? Em verdade, o que eu entendo que precisa é um pouco da prática privada na atuação estatal, para ver se desburocratiza e se melhora os serviços. Né? Um pouquinho da experiência privada no setor público, eu acho bem proveitoso. Né? O nosso problema é a burocracia, infelizmente, os impostos. Você me fez lembrar agora, vai fazer que nem aquela conversa de velho, né? Me lembro da década de 80, quando eu fiz economia, estudava economia na Católica, e a gente estudou um cara chamado John Maynard Keynes, e criador do keynesianismo, né? Onde ele falava da excessiva interferência do governo, do Estado, no caso, na economia, no mercado de um país. O Brasil tem esse problema ainda, apesar de problema muito grande. eu abertamente declarar que sou a favor de um Estado, e aí a gente tem muito cuidado quando a gente fala de sistema econômico e regime político. Eu busco uma democracia neoliberal, eu enxergo como o neoliberalismo como o caminho para nós, uma livre concorrência. E nós temos um agravante. Nós temos a corrupção. Meu irmão mora em Portugal há 25 anos, e queria investir no Brasil, conversou muito comigo, tivemos ideias, e ele veio para cá e foi uma das experiências mais estressantes que eu vi na minha vida, porque meu irmão dizia para mim, mano, o Brasil não anda em linha reta, eu estou tentando fazer alguma coisa aqui, montar alguma coisa aqui. Aí eu falava com ele, meu irmão, olha, calma, vamos por aqui, vamos falar com fulano, vamos falar com cicrano. Então, você vive aquela coisa que você falou, né? Termina vendo uma situação de crime. Exatamente. Aí você termina ultrapassando as barreiras legais, não intencionalmente ou porque você quis cometer uma prática criminosa, é porque a intervenção estatal limita muito a atividade empresarial. Né? Então, a preocupação jurídica é toda de enquadrar a atividade empresarial dentro disso. E para evitar, né, prevenir que incorra em algum ilícito. Porém, isso atrapalha o crescimento do negócio. E tudo, antes de vocês dois falarem, uma coisa que é bom a gente sempre lembrar como cidadãos, nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo no nosso país hoje, ontem e sempre.
Então, quando Até você pela própria tem... omissão, né? Exatamente, porque Nossa ou própria vende o omissão voto, constrói o cenário que está aí hoje, né? ou quando não entra Ô, no mercado Fátima. político, porque se não entrar pessoas honestas, pessoas de bem, as coisas não vão mudar. Então, se não muda, não desenvolve. O país não desenvolve por causa disso. Várias esse cuidado a gente empresas tem que ter. internacionais tentam entrar no Brasil e usam um termo infeliz, custo Brasil. O custo Brasil. Brasil. Eu acompanhei isso no início dos anos 2000. O custo Brasil é a operação do governo. É isso aí. É a taxa tributária absurdamente alta, é a burocracia para você construir. Molha a mão de instituir fulano, um molha a mão de negócio, cicrano. O boom das startups quiseram investir no Brasil no início dos anos 2000. Muita gente fez o que meu irmão fez, desistiu. Olha, meu irmão, vou voltar, a Europa está reaquecendo, a Península Ibérica, no geral, está toda caminhando bem, eu desisto de investir aqui. Olha que situação bizarra. Quantos empregos deixaram de ser gerados? Quer dizer, é triste a gente ver isso, é assustador. Mas, tipo assim, não vamos desmotivar, porque a gente precisa de gente investindo no nosso votar. Né? Exatamente. Volta gente para tem aquela que tá. primeira questão, né? Vote As direito. pessoas são os agentes transformadores, né? Exatamente. Então nós temos que investir em pessoas. Né? Exatamente. Por isso que a educação é tão importante. Muito. Exatamente. Por isso que o respeito com o transforma a profissional de educação. educação tem que ser levado a sério. Muito. E os alunos têm que entrar nas academias, e eu falo academia faculdade, com a ideia justamente de inovar. mudar. É muito oportuno a gente trazer alunos para discutir um tema tão importante quanto esse. Porque realmente, com estatais, não se desenvolve, não evolui. Os países que são desenvolvidos e de primeiro mundo têm muito mais empresas privadas do que públicas. Exatamente. Públicas somos nós, infelizmente, mal representados. A nossa realidade hoje é essa. Então, tem pessoas lá nos representando e nos roubando o tempo inteiro. A gente não aguenta mais. O empresariado não aguenta mais. O cidadão, então, nem se fala, porque até uma bala que a gente compra, a gente está pagando imposto também. Né? Então, a gente tem que pensar o que fazer para mudar. Pessoas se levantaram, fizeram a diferença, e está na hora da gente fazer também. Você perceba, Fátima, que além das questões próprias da atividade comercial que o empresário desenvolve, ele enfrenta as questões de origem pública, né? Essa intervenção do Estado na iniciativa privada que é meio controladora. Né? Então, você imagine como empreender no país é difícil. Ser empresário no Brasil é ultramente mais corajoso do que em qualquer outro lugar. Exatamente. Né? São riscos altos, obrigações, responsabilidades extremamente importantes e graves, né? Além de você ter que lidar com as questões próprias do comércio, digamos assim, concorrência, estratégia, pessoal capacitado, tudo isso fora das questões legais interventivas do Estado. E você, Júnior, me diga aí. Olha, eu concordo muito com o que o Bruno está falando e até corroboro trazendo a questão, essa remodelação das leis trabalhistas, vamos ver como é que vai ser a aplicação disso. Acho que tudo tem dois lados, é uma questão polêmica, mas de alguma forma positiva, eu acredito, na minha opinião, pelo menos no que concerne a minha área específica de trabalho. E os impostos também, que é uma coisa absurda. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a questão empreendedora, a questão da visão, você buscar o Oceano Azul, apesar de tudo isso, se fosse tão ruim, ninguém empreenderia. Então, eu acho que a gente tem que superar esse medo, tirar esse receio de investir, estudar bastante o seu negócio, conhecer bem o seu cliente interno ali, trabalhar bem o seu potencial lá fora. Mas é uma grande batalha, né? Quando a gente pega o balanço anual e olha o que a gente paga de imposto, é um absurdo. E não recebe nada em troca. O que eu posso dizer é que vale a pena ainda você investir, fazer o melhor. E você, a culpa é de quem, Moisés? Eu vou pedir para você repetir a pergunta para eu ser mais assertivo na resposta. Na questão das pessoas não têm sustentado seus negócios 1 ou 2 anos e têm fechado. Qual é o grande problema? O Sebrae diz que 65% das empresas que abrem em 5 anos, né, estão fechando. Índice de mortalidade infantil realmente muito grande. Veja só, eu entendo que, e também não sou cego, né, que nós temos um momento aqui que é um momento de desafio.
A minha filosofia de vida, e como eu trabalho em minha empresa, eu uso uma frase do Shakespeare que diz o seguinte, uma pergunta, você sabe por que eu sou feliz? Resposta, porque eu não espero nada de ninguém. Então, é lógico que existem desafios, existem problemas, tal, mas eu fico realmente muito triste quando eu percebo, inclusive até clientes meus, né, entram numa roda onde o assunto é exatamente esse, a crise, é problema, é dificuldade e tal. A pergunta que fica é, o que é que pode ser feito? Eu sou coaching porque coaching é performance, é baseado o quê? No que é que você pode fazer, nada de negócio de vítima. Então, se eu tenho desafios, muito bem, ele tem oportunidades. O Nizam Guanais tem uma frase célebre que ele diz o seguinte, ó, numa crise existem dois lados. Escutem isso, por favor, eu amo essa frase. Numa crise existem dois lados, os que choram e os que vendem lenço. Então, está embutido nessa frase que há possibilidades, há oportunidades dentro da crise. Então, você não quer quebrar? Então, a primeira coisa é o seguinte, tem que entender que isso é o maior gap que hoje existe no ser humano brasileiro, no ser humaninho brasileiro. É o quê? Falta de planejamento. As pessoas investem dias, anos para fazer uma festa de formatura, de casamento, de aniversário, que seja, mas não param, não pensam o planejamento de suas vidas. E o que é planejamento? É você estabelecer objetivos e determinar o que precisa ser feito para atingi-lo. É você estruturar o caminho entre desejo, ação e resultado. É você pensar no papel. Quando você faz um planejamento, é lógico que nem sempre acontece aquilo. Por isso que o planejamento ele é dinâmico, não é estático. Isso significa dizer o seguinte, que há possibilidade de mudanças, né? Há possibilidade de fazer. A chance de você ser um vencedor no seu projeto, que elas serão maiores, né? Quando tudo está escrito. Porque você, inclusive, coloca lá os recursos possíveis ou não e as possíveis contingências. Então, quando eu faço processo de coaching, quando nós trabalhamos coaching para líderes e empreendedores, nós falamos o quê? Focamos muito em planejamento, em o que é que vai ser feito. O que ele falou, eu acho fantástico o que foi mencionado aqui, ó, o ponto no futuro, para onde você está indo. Então, veja só, tem uma analogia simples que pode nos ajudar nesse sentido. Como é que funciona o planejamento? E eu acho que vem responder isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, se eu estou num ponto no futuro, vamos imaginar que esse ponto no futuro seja a Feira de Santana, e eu estou indo de carro. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que dentro de uma empresa ou um negócio, eu não posso ser copiloto, eu não posso ser passageiro, eu não posso ser carona, eu tenho que ser o quê? Motorista. Então, eu sou protagonista da minha vida, eu sou protagonista da minha empresa, eu não posso ficar delegando, não posso ser vítima das circunstâncias, tá? Porque é a Dilma, é o Temer, é a FHC, o Lula, o diabo que o parta, tal. Bem, eu tenho uma empresa para cuidar, eu tenho pessoas para cuidar, eu sou motorista, eu peguei no volante. Então, se eu pego no volante, eu tenho vários recursos à minha disposição. O primeiro recurso que eu tenho, né, um dos recursos que eu tenho retrovisor. Retrovisor é importante? Você acha que retrovisor é importante? É muito importante. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que você acha que você vai fazer indo daqui para a Feira de Santana, olhando o tempo todo pelo retrovisor? É isso mesmo. Ou você não vai chegar, ou você vai colidir. Não é contundir, é colidir. Você vai se acabar no meio da estrada. Mas tem um outro recurso também de vidro, e bem maior do que o retrovisor. Chama como? Para-brisa. Ele é bem maior, permite ver o que vem lá à frente, dá foco no futuro e ainda mentalmente você consegue ver o que o nosso amigo professor disse aqui, o quê? Além do horizonte, você vê lá no futuro, você consegue mentalmente ver isso. Agora, vamos imaginar, aquilo que foi descrito aqui, e é real isso que foi dito aqui, faz com que dentro dessa metáfora aqui, nós estejamos viajando para a Feira de Santana de noite. Não é isso que vocês disseram aqui? Nós estamos viajando de noite, com todas essas porcarias que a gente está tendo, corrupção, e impostos, e carga trabalhista. Tal. A gente não consegue perceber onde estamos inseridos, de fato. Né? Exato. São então, tantas intervenções e influências que nos confundem. Então, se você está viajando de noite, o que você tem que fazer? Você tem que ligar o farol. Muito bem. Só que chega um determinado momento que a luz baixa não está funcionando mais. O que você faz? Luz alta, para você, planejamento é isso, para você começar a enxergar de uma outra perspectiva. Mas aí eu vou tenebrar mais ainda, a coisa vai ficar mais tenebrosa. Você está viajando de noite, você meteu luz alta e aí começa a chover. O que você faz? Limpador de para-brisa, senão você não consegue enxergar. É o que nós estamos vivendo hoje. Planejamento serve para isso, pessoal, para gerar o que é chamado pelo Timothy Gall de awareness, que quer dizer o quê? Consciência, que é a condição de você ter uma percepção ampliada.
E aí vem uma pergunta de coach para você. Você está enxergando o que você está vendo? Vai para casa pensando nessa pergunta. Você está enxergando o que você está vendo? Você só pode fazer isso se você ligar metaforicamente a luz alta e ligar o limpador de para-brisa. E mesmo assim, para finalizar a metáfora, para a gente entender por que é necessário planejamento, como funciona o planejamento, resultado. Você saiu de um ponto A, você está com luz alta, você pegou no volante, você está... Bem, detalhe, se você estiver na reserva, você não chega em Feira de Santana. Então, você tem que passar no posto. Então, nisto aí, né, em inglês chama trust, né, que a gente confiança, uma sensação de uma autoconfiança, uma sensação de poder pessoal, de competência pessoal. Você sabe o que está acontecendo com os empresários aí? Por que eles não estão fazendo as coisas acontecer? Porque meteram o quê? Lip hard. Ó vida, ó céus, ó azar, uma nuvenzinha negra na cabeça deles aí. Como é que vai fazer a coisa acontecer? Moisés. O cara não tem energia. Moisés, uma das coisas mais assustadoras que eu vi de um cliente, né? E aí eu falo porque sou professor, mas tenho um trabalho efetivo grande com consultoria. Eu ouvi de um cliente dizendo assim: eu não gosto nem de olhar a minha conta bancária. Mas como que você... O cara tem medo de olhar para a realidade dele. Ora, se você não olhar para a sua realidade, você não vai poder se enxergar, se entender e fazer um planejamento assertivo. Senão não vai, é isso que você falou aí. Posso dar um exemplo? Posso falar rapidamente aqui? E aí, só para finalizar a metáfora aqui, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a sua fonte? De onde é que você está bebendo? Você entra lá no avião, lembra a primeira vez que você entrou no avião? Aparece aquela moça lá dando 5 minutos de instruções, achando que você vai decorar tudo, né? E aí, resultado, você pensando no Osama Bin Laden, no voo da TAM, seu coração, suas pernas com alegria. Só que ela fala uma coisa interessante, ela diz assim, ó, havendo despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre você. Se você tiver acompanhado de uma criança, primeiro coloca na criança e depois coloca em você. É assim que ela fala? Moça perversa. O que ela fala? Primeiro coloca em você, para depois colocar na criança. Faz sentido para vocês que a maioria dos empresários hoje estão colocando máscara de oxigênio nas pessoas em casa, na empresa, na igreja, esquecendo de fazer o quê? Colocando nele mesmo. Então, tem que ter o quê? A motivação necessária, o planejamento vai ajudar você nesse sentido, para lhe dar o combustível para você ir enfrentar essas coisas lá. Porque se você não tiver ligado no 220, se você não tiver com máscara de oxigênio, se você não tiver com tanque cheio, e ainda vou dizer mais ainda, se você sai de tanque vazio, você pode até chegar lá, contou com a sorte, mas você danificou sua máquina, porque um carro que está na reserva vai queimar a bomba. Você vai ter prejuízo. Então, não saia na reserva. A pergunta que fica de novo é: qual é a sua fonte? De onde é que você está bebendo? De maneira breve, Não, pode ir. só retomando aquilo que o Moisés estava falando, eu sou de Recife, eu cheguei aqui em fevereiro de 2014 para abrir a Minds. Salvador foi uma das últimas franquias a serem compradas porque dizia-se que o negócio aqui não daria certo, ninguém queria arriscar comprar a franquia. E aí, o que aconteceu? Quando nós chegamos, 4 meses antes da Copa, e também 2 escolas tradicionais aqui, não vou citar o nome, uma delas que era bem conhecida, tradicional, ela havia fechado. E aí o que aconteceu? Nós nos instalamos em fevereiro, dia 1º de abril iniciaram as aulas, em agosto nós estancamos, em janeiro de 2015 ela já deu lucro, ela se pagou em menos de 13 meses, e hoje, das 72, é a 3ª escola mais produtiva do Brasil. Por quê? Presença, muito trabalho. Né? Você me conhece. Gestão. Eu não tenho... Inclusive, tinham professores que ensinavam na escola que não sabiam que eu era sócio. Eu não gosto disso. Eu sou um dos primeiros a chegar, sou um dos primeiros a sair. E não tenho essa pose, eu sou dono, sócio. Não, pelo contrário. Eu trabalho muito até hoje. Nós nunca colocamos um outdoor aqui em Salvador. Propaganda em TV, nada absolutamente. Nós crescemos em cima das grandes parcerias, nessa relação mesmo que você conhece bem também. Então, é a questão de enfrentar, chegar em uma outra cidade. Hoje nós temos ativos 1.200 alunos. 3.000 alunos já passaram pela escola, que não completou ainda 4 anos. E existem Minds no Brasil que estão há 5 anos aí com dificuldade até de se pagar também. Então, não é questão de você chegar a um modelo pronto de franquia que ele vai dar certo em todo lugar. É a forma como você trabalha. Salvador, Bahia? Não, Salvador é a primeira. Salvador? 1.200 só em Salvador. Que bom. Numa única unidade, que é no Caminho das Árvores. Até pelo formato. Então, o que eu posso falar assim é que a gente tem que ter essa raça de trabalhar, né?
eu posso dizer sinceramente que nesses anos a gente só teve forma crescente. Crise a gente não sentiu, porque a gente olhou mais à frente. Qual a mensagem que vocês deixam para quem quer empreender no nosso país? Começa por Bruno e termina por Moisés. Tem uma frase de Ayrton Senna que eu gosto muito, né? Um grande ídolo brasileiro aí. Às vezes a gente fica buscando coisas fora, né? Autores fora e grandes nomes fora, mas a gente tem um intelectual, um capital intelectual humano fantástico no Brasil, né? E ele diz assim: quando penso que cheguei no meu limite, descubro que posso ir além. Né? E eu deixo para vocês essa frase com o seguinte recado: você só vai saber sua força, até onde você pode ir, se você chegar no seu limite. Então, explore-se, busque, corra atrás do seu propósito. Obrigada, Bruno. Uma salva de palmas para o Bruno. Jovem expoente do direito baiano. Obrigado, gente. Eu vou falar uma frase de um grande pensador baiano, professor de administração, que diz assim: seja como a girafa, esteja olhando as oportunidades, enxergando as ameaças. Mire sempre o horizonte, mas lembrem sempre, a cabeça da girafa está lá em cima, quase nas nuvens, mas o pezinho está onde? No chão. Business e emoção tem que ser na dose certa. Planejar, dirigir, controlar, organizar, trabalhar numa sequência contínua da busca pela excelência, como o meu amigo Moisés falou, 120, 130, 150%. Esse para mim é o grande recado, pé no chão. Obrigada, querido. Eu acho que eu vou retomar a primeira palavra que eu falei no início. Eu acho que é a atitude. A atitude de... a vontade. A gente fala muito na questão do sonho, né? Eu sonho com isso. Mas se você não tiver atitude, as coisas não vão à prática. E a prática, a exaustão leva você a atingir o limite, né? Então, eu acredito que a atitude... Mas, claro, não é só eu quero fazer. Você tem que planejar, tem que estudar, tem que analisar, tem que recorrer, né, às fontes mais seguras. Mas, pelo menos, diante de tudo isso, tem a atitude de fazer. O mercado existe, a gente está falando de Oceano Azul, o horizonte aí de você poder investir em coisas novas. Então, mas a atitude e decisão, a decisão de fazer também. Seria isso. Obrigada, Júnior. Bem, já que nós tivemos aqui frases, né? Eu estava aqui pensando qual é a frase que eu vou usar aí agora para não ficar à margem. Eu lembrei de uma que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. É uma frase profecia, né? Moisés já é o nome de profeta, então a profecia vai para você agora. Que diz assim, ó: daqui a 5 anos você será a mesma pessoa, à exceção dos livros que você leu e das pessoas que você conheceu. Então, a pergunta não é qual é a mensagem que eu deixo para aqueles que querem abrir um negócio? Então, invista em você mesmo, capacitação, né? Leia, estude. Eu leio todos os dias, eu estudo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque quando você estuda, hoje, por exemplo, eu li um livro, aliás, um capítulo do livro Estrategista, da Cynthia Montgomery, de Harvard. E ela estava falando o quê? Sobre o modelo da Gucci, né? Exatamente sobre a estratégia que foi usada, né? Que no momento foi, sim, daqui a pouco voltou, teve problemas, tal, mas conseguiu mudar justamente por causa da estratégia. Então, quantos livros você leu esse ano? Foram poucos? Bem, o ano está começando de novo. Quantos livros você vai ler? Qual é a meta? E as pessoas que você conheceu, porque veja só, uma das estratégias que está funcionando bem na Brascout hoje justamente é a questão da parceria. Nós temos um projeto chamado Business Partner, né, justamente porque nós entendemos o seguinte:
O nosso cliente são pessoas, quem está trabalhando junto conosco são pessoas, né? Então, networking, que é a sua capacidade de transformar a rede de contatos numa rede de relacionamentos. Hoje, graduação, pós-graduação, tal, virou commodity, todo mundo tem. De repente, a grande diferença vai ser quem é aquela pessoa que vai colocar você para dentro. Aquela pessoa que vai lhe apresentar uma oportunidade de negócio. Né? Então, você falou sobre relacionamento aqui. Então de fato, né, relacionamento é o nome do jogo. Quem mais for bem relacionado, mais penetração no mercado vai ter. Né? Então, quer fazer negócios? Muito bem, relacionamentos. Então, capacidade e relacionamento são duas coisas que eu acho que você deveria investir. E, para não dizer que eu não puxei a brasa para minha sardinha, porque bom vendedor que sou, né, que eu não vender meu peixe, contrate um coach, meu querido. E aí nós estamos à sua disposição. E tanto é isso a verdade que de 15 em 15 dias, eu estava falando nos bastidores lá, eu sou coach, eu faço uma sessão de coach onde eu sou conduzido no processo. Eu tenho uma coach cuidando de mim, me ajudando. Em cada sessão de coaching, eu saio de lá o quê? Com muitas projeções, com muitas ideias, tal. Estar aqui hoje é fruto de um processo de coaching. Então, está tendo dificuldades, tal. Este é o investimento que você vai fazer, o que vai ajudar você nos próximos 10 anos. É isso. Obrigada, Moses. 2018, né? Está chegando e eu digo, ousem mais, inovem e amem mais, tá? E a dica que eu deixo para vocês é a de sempre. Faça a diferença e, se não está satisfeito, peça para sair. Porque, gente, o importante é a gente ser feliz. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, que é em 2018. Obrigada.